Olá, está em atuação em Mato Grosso agora a Operação Abafa Amazônia. Nesta semana estão sendo feitas responsabilizações sobre infrações e crimes ambientais de uso ilegal do fogo na região norte do estado. E nós vamos conversar sobre esse assunto e também sobre o trabalho que foi feito no Pantanal Mato Grossense de combate ao incêndio, que ganhou aí notícias no mundo inteiro. O nosso convidado vai ser o Tenente-Coronel Dércio Santos da Silva, que é diretor adjunto operacional do Corpo de Bombeiros e coordenador-geral também do CIMAM, que é o Comitê Temporário Multiagência, né? Ele vai explicar um pouquinho para a gente quem que trabalhou, quem que atua e continua atuando nesse comitê. Muito obrigada, primeiro, pela sua presença aqui, por estar conosco, para passar essas informações, porque é algo assim que a gente... É importante que a gente mostre o trabalho que foi feito e que está sendo feito. Mato Grosso acaba virando notícia de forma negativa com essas queimadas e todo esse trabalho, né? Eu queria que o senhor começasse a falar sobre essa operação Abafa Amazônia, onde que vocês estão, o que está sendo feito nesse momento. Olá, tudo bem? É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Né? Que pena que é um tema não muito agradável, né? Porque a gente vai falar sobre danos ambientais, materiais, humanos, né? E os seus consequentes prejuízos econômicos e sociais. Falando nesse contexto, a gente vê que a Operação Abafa Amazônia ela é uma operação de responsabilização. Para a gente entender isso, é necessário que a gente veja o ciclo dos incêndios florestais. Né? Aqui no estado de Mato Grosso, nós temos 4 fases bem definidas, né? Elas se complementam, é verdade, elas não são concorrentes, isso eu quero dizer que enquanto a gente está fazendo trabalho de prevenção, a gente pode estar fazendo trabalho de preparação. Então nós temos a prevenção, ações estruturais e não estruturais, nós temos a preparação, que é a capacitação das agências internamente ou externamente, a agência capacitando outra agência ou pessoas, organismos diferentes, externos a essas agências. Quando a gente fala agência, são as instituições, né? Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, ICMBio, IBAMA, FUNAI, etc. Nós temos a ação, a fase de resposta, que é o combate efetivo aos incêndios florestais. E, por último, nós temos a fase de responsabilização. Então, ainda estamos na fase de combate, né? Ainda tem incêndios ativos em alguns locais desse estado que é gigante, mas a Operação Abafa é uma operação que vem durante anos crescendo a sua importância, porque ela complementa as ações, ela complementa as observações do geomonitoramento, das plataformas que nós temos acesso. Lá tivemos o lançamento e estão tendo lá, trabalhando mais de 40 agentes das diversas agências, Defesa Civil, SEMA, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, o Serviço Ordinário, mais a Força Tática, Politec. Então, nós temos vários colegas, né? São mais de 40 agentes, como eu falei, são mais de 15 viaturas, utilizando diversas equipes, não só de fiscalização, porque para ter fiscalização tem que ter uma equipe de segurança. Então, assim, é uma complexidade uma operação dessa. Nós nos instalamos numa cidade com total autonomia, a gente vai naquele caminhão que ele tem vários postes, vários computadores lá dentro, impressora. Então, nós nos instalamos, né, com gerador ou com energia cedida pela concessionária, previamente nós contactamos, e trabalhamos ações de fiscalização e peritagem. Nós temos inicialmente 30 pontos a percorrer, esse é o objetivo operacional, mas dependendo da capacidade de resposta das equipes, a gente pode estender essas ações. Inicialmente estamos em Novo Biratã, mas vamos percorrer ali Paranatinga, Feliz Natal, Vera, Cláudia, aquela região mais do Médio Norte, de onde foi que surgiram apontamentos potencialmente criminosos. Então, essa é a ideia, é chegar lá com base nos dados. Previamente há uma análise dessas formatações. Não se engane quem está nos assistindo, que foge aos olhos da tecnologia, não foge. Nós temos plataformas hoje que em menos de 24 horas eles já indicam qualquer supressão vegetal, ou seja, quer seja uso irregular do fogo ou desmatamento. Então hoje é possível,
com base nos dados, nas plataformas. As diversas agências fazem os estudos e as equipes estão em campo durante 10 dias para fazer o seu trabalho, o levantamento in loco e daí ter o processo correspondente. Como é que é feita essa responsabilização, por exemplo, quando o dono da propriedade argumenta que não foi ele e não foi a mando dele, que foi ateado fogo naquela região? A responsabilidade, independente de quem foi que né, fez esse papel, digamos, é dele? É do dono da propriedade? Como é que é essa questão? Existe a responsabilidade objetiva ou subjetiva. Então, se ele tomou as providências necessárias, provavelmente ele vai se eximir de culpa. Né? Mas se ele não confeccionou acero, se ele não tinha barreiras naturais realizadas, aproveitadas no terreno para proteger a propriedade ou a reserva natural, né? Se eles não trabalharem em conjunto ali, que seja funcionários organizados, então são vários apontamentos que são feitos no terreno, né? Mas é fato que a ciência e a tecnologia aponta a origem do fogo, né? Talvez não consigamos identificar o autor, mas a origem local, assim, exato, o GPS marca exatamente, a gente define, e também as suas causas. Então, nós chegamos com o nosso serviço de peritagem, dos peritos, da Politec, Corpo de Bombeiros e outros, ao local exato, a data exata, porque a gente vai vendo por dia, por hora, e daí surge o fogo, a gente então sabe a hora exata que foi, o local exato que foi, e o pessoal vai a campo justamente para levantar subsídios técnicos de qual foi a causa, se foi colocado, se foi acidental, como já teve, inclusive no Pantanal, né, fatos que já foram comprovados que foram acidentais. Mas todos eles nós temos ação antrópica, né, ou seja, o causador infelizmente, somos nós mesmos. O ser humano. Exatamente. Né? Quando se fala em infração e crime ambiental, qual a diferença? A infração, ela traz mais para o lado também administrativo. São infrações, né? Ou seja, e tem o dolo, né? A intenção da supressão vegetal, e tem a culpa que foi provavelmente acidental. E as responsabilizações são também diferentes. E aí essas pessoas que são autuadas, né, que são responsabilizadas, além da questão administrativa, elas respondem como perante a justiça mesmo. Que, né, na sua experiência, Tenente Coronel, elas estão pagando, digamos, realmente, isso está sendo educativo para que não se repita no outro ano? Porque todo ano a gente vê em Mato Grosso os mesmos problemas, né, justamente de queimadas, né, na região da Amazônia, Mato Grossense, o Pantanal. A busca é a responsabilização total. Esse é o objetivo. Não aquela busca do prazer em punir. Não é isso. O Estado não tem. Mas sim é que as pessoas entendam que o crime, e esse crime ambiental, ele traz malefícios para nós mesmos. Né? Nós estamos destruindo uma biodiversidade. Né? Nós estamos piorando a nossa qualidade de ar. No ano pandêmico que foi esse ano, olha como ficou Cuiabá, né? E outras cidades de Mato Grosso. Então, estamos buscando, o Estado busca aumentar os elementos técnicos, né? O processo ser completo. Para isso, o papel muito importante das agências, a Politec e a DEMA, a Delegacia Especializada no Meio Ambiente, que durante a temporada faz palestras, reuniões, explicando quais os elementos devem conter no processo, para que ele não chegue mais à frente e ações da ampla defesa e do contraditório seja colocado ali no processo e derrube todo um trabalho feito de colegas peritos, de agentes do Estado, de organismos estadual, da ordem estadual e federal. Então, assim, hoje se busca muito mais elementos e comprovações técnicos científicas para que o crime realmente seja responsabilizado. Só que é um caminho longo, né? Já se teve levantamento que na ordem de 10% a 12% é que realmente se transformam em dividendos, né? Mas o que nós buscamos, repito, não é essa ânsia de punir. Não existe essa busca. Existe sim
uma legislação que deve ser aplicada e nós, como os agentes de Estado, nós devemos buscar realmente que essas pessoas sejam punidas. Não só por essa ótica do exemplo, mas é que elas se sintam realmente cientes, né, da destruição que eles estão causando, dos danos ambientais. Isso são incalculáveis, né? Que paguem reflorestamento, que paguem dividendos, que entrem na dívida ativa. Na verdade, nós como agentes, a gente não busca o detalhamento da punição. O que a gente quer é realmente que nós, que buscamos a proteção e a preservação do meio ambiente, não sejamos responsabilizados. E isso a gente vê também na área urbana, não é isso? A gente vê um cidadão que junta lá seu lixo doméstico, varre o seu quintal, põe no saco e põe para o recolhimento do serviço de limpeza pública. E outros já juntam e ateiam fogo. Né? E daí é que seria interessante que todos, por isso o engajamento da sociedade é importante, de ligar para o 0800 ou o 93, mas denunciar. Né? Eu acho que o vizinho bom é aquele que colabora com a saúde do outro. Coletivo, né? Exatamente. Falando um pouco do trabalho no Pantanal, né? Teve aí uma força-tarefa, a gente viu aí muitas notícias, muitas fotos, e as fotos que eu acho que mais impactaram foi justamente dos animais resgatados, as onças, né? As antas, enfim, com as patas queimadas. Como é que foi esse trabalho? O senhor coordenou tudo isso? Queria que o senhor contasse, trouxesse um relato aí um pouquinho do que foi. Eu sei que vocês continuam ainda atuando lá, né? Tem fogo ainda no Pantanal? Tem focos de incêndio sim no Pantanal, né? Nós estamos ali na região sul do Pantanal, que é um parque nacional, área prioritária do ICMBio, e eles estão lá. Nós estamos ainda com 4 equipes do Corpo de Bombeiros em toda a extensão do Pantanal também trabalhando. A Operação Pantanal, ela se iniciou, ela foi deflagrada aqui no estado dia 7 de agosto. Né? Alguns dias antes, uns 4 dias antes, o almirante, né, lá do 6º Distrito Naval de Ladário, Mato Grosso do Sul, convidou o comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Alessandro. Eu fui assessorando ele para uma reunião com várias agências. Porque lá no Mato Grosso do Sul já estavam em andamento a Operação Pantanal deles lá. Né? O Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, ICMBio, IBAMA, a Marinha do Brasil e a Força Aérea. E eles nos chamaram para apresentar essa proposta de ampliação da operação para o território mato-grossense. E lógico que aceitamos. Logo em seguida fiz, por ser o coordenador geral do CIMAM, convidei as agências mais vocacionadas para atuar no Pantanal e a gente fez um plano de operação, definindo onde seria o posto de comando, quais seriam as agências inicialmente convocadas para trabalhar no terreno, qual a estrutura que a gente ia montar, que ideia logística, quais os recursos que nós tínhamos em mão e quais outros que a gente iria buscar. Então a gente fez um planejamento ali em 2 dias, mas nós trabalhamos com isso, né? E assim, são vários agentes, não foi nada penoso a parte do planejamento, né? Esperávamos, na verdade, que a nossa expectativa é que não se alongasse muito, né? E acabou agora dia 26, né? Ou seja, um longo tempo de trabalho e várias outras operações foram ocorrendo dentro da Operação Pantanal. Então nós tínhamos ali uma estrutura, uma superestrutura, baseada no SESC Porto Cercado, helicópteros, aviões, várias agências trabalhando, chegamos a ter mais de 300 pessoas trabalhando coordenada. Nós colocávamos equipes, o Corpo de Bombeiros, cada agência tem a sua autonomia, é verdade, mas eles colocavam, o Corpo de Bombeiros, por exemplo, trocava os seus servidores de 10 em 10 dias, porque o incêndio, além do desgaste físico, existe também a parte psicológica, a saúde. A gente estava em meio à pandemia, várias equipes durante a atividade tiveram que ser desmobilizadas para isolar os colegas. Tripulação inteira de um helicóptero tiveram que ser desmobilizados para fazer teste, foi constatado e todos eles foram para o isolamento. Quarentena. Então tudo isso a gente teve que estar trabalhando. A Operação Pantanal então trabalhou por setores, tivemos o apoio do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, da Marinha do Brasil, da Força Aérea, ICMBio, IBAMA, Corpo de Bombeiros daqui, inclusive também da Força Nacional que chegou no terreno. E além dessa operação de combate, porque a Operação Pantanal inicialmente
seria para o combate aos incêndios florestais, mas a gente viu que outras demandas surgiram. Uma delas foi o PAES, né? Esse ponto pronto atendimento de animais silvestres afetados pelos incêndios. Tivemos ações de polícia, né? Fazendo barreiras, fiscalizações, perícia. Então, foi uma grande estrutura ali sendo mobilizada para o trabalho. Essa parte dos animais foi uma coisa nova. Se a gente pesquisar isso no mundo, tem alguns acontecimentos, mas geralmente eles escolhem as espécies que eles vão proteger. Os cangurus, os koalas, e ali eles fazem a triagem e vão trabalhando esse tipo de atendimento. É uma coisa mais seletiva. Nós aqui em Mato Grosso optamos por fazer de todos os animais que se porventura as equipes achassem esses animais e assim foi feito. Então ali tivemos ONGs, tivemos voluntários, tivemos pessoas de outros estados que chegavam aqui e se prontificavam. Tivemos uma ação muito interessante das agências, né? Da própria SEMA, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Força Nacional. E até hoje está lá esse serviço de atendimento aos animais silvestres, ainda continua no terreno. Sexta-feira eu estive lá fazendo a visita às equipes, né? Então, caminhonetes, helicópteros foram usados, muito trabalho ainda está sendo feito. Perdão. E a gente ainda estamos desmobilizando, retraindo equipes, né? Também de lá. Mas algumas demandas vão acontecendo, o tanto que tivemos que descentralizar esses pontos de atendimento, né? Ficou um ali na Transpantaneira, tinha um no Sesc, tinha em Cáceres, tinha em Barão. Chegamos a ter 5 pontos de resgate de animais silvestres. Deu muita repercussão também isso, positiva inclusive, porque é algo novo, a gente... Sim, a gente até inclusive, desculpa interrompê-lo, mas o que a gente viu muito nas redes sociais também, as campanhas de arrecadação de alimentos para serem levados a esses animais, para essas ONGs que estavam atuando lá, né? E eu acho que isso daí mostra um pouco o quanto o nosso Pantanal ficou mais visto nesse período, né? Vocês continuam em fase de resposta ainda, como o senhor explicou, ou já começaram a parte de responsabilização? Já conseguem chegar aos pontos, aos focos desses incêndios no Pantanal, Tenente Coronel? Durante como eu tinha falado, as ações, elas não se chocam, elas podem estar trabalhando em conjunto. Então, mesmo durante a atividade de resposta, né, do combate aos incêndios no Pantanal, nós já iniciamos o serviço de peritagem, né, junto com o IBAMA, a SEMA, Corpo de Bombeiros e Politec. Então, vários pontos já foram feito laudo a respeito, já estamos encaminhando para a DEMA, para as providências legais, né? Mas, e temos ainda pontos a serem feitos, né? O que a gente lamenta é justamente a parte antrópica, né? É a ação do homem. Mas continuamos com equipes de resposta, certo? No terreno. Continuamos com a parte de resgate de animais silvestres. Continuamos com geomonitoramento, né, que é full, 24 horas por dia, os técnicos fazem, nos passam, né, mas só que nós temos uma data limite aí, né, do término do período proibitivo, para que essas equipes todas serão retraídas, mas as agências existem a sua capacidade operativa. É isso que o cidadão tem que saber. As equipes estão sendo desmobilizadas, retraídas, mas, por exemplo, o Corpo de Bombeiros consegue mobilizar rapidamente, por meio do seu plano de chamada, vários militares. Inclusive, nós estamos aguardando o posicionamento do ICMBio, lá no Parna, do Pantanal, para colocarmos as equipes em campo. Nós temos 2 aviões de combate a incêndio à disposição, colocamos à disposição deles para estarmos apoiando, trabalhando com integração. E esse é o objetivo do CIMAM. Trabalhar com integração, otimizando o recurso e deliberando estratégias conjuntas. Qual é a data de fim do período? 12 de novembro. 12 de novembro. Então, e na verdade vocês estão com a ação, a Operação Abafa Amazônia até o dia 13. Fazendo essas responsabilizações, né? Assim, agora a gente, com toda essa experiência, com tudo que foi visto esse ano, o que fazer para o ano que vem, por exemplo, em especial, que a gente sabe que
o período crítico é a seca aqui, né? A gente tem aí um período de baixa umidade, sem chuva. Então, assim, o que fazer para que se evite que isso aconteça de novo? Que a gente não veja novamente essa história, em especial no nosso Pantanal, Tenente Coronel. Lídice, quando tu fala assim, me passa um filme do que foi esse ano, né? Uhum. Esse ano foi um ano muito adverso, né? Nós tínhamos essa estiagem no Pantanal, que até o Homem Pantaneiro nos reportava, as nossas análises, né, de gel apontava essa seca no Pantanal. Nós temos essa estiagem justamente no frio, ou seja, o vento é seco, a umidade baixa, baixou no Pantanal a 6%, isso é uma coisa impensada, né, com temperaturas ambiente de 45 graus, 44 graus, ação dos ventos chegando aí a 30 nós, isso equivale mais ou menos a uns 54 km por hora. Eu nunca tinha visto, já que você falou da experiência, né? Eu nunca tinha visto tanto redemoinho de fogo, né? Eu nunca tinha visto o fogo pular o rio Cuiabá, por exemplo, né? Eu nunca tinha visto tamanha ação do fogo e diversas frentes, chegando a mais de 25 quilômetros a extensão de um fogo. Então, assim, esse ano a gente tira muitas lições. O tanto que o CIMAM ele tem justamente 30 dias após o término do período proibitivo para formular, para fazer um relatório da produtividade das agências, mas também para propor ações para o ano seguinte. E daí a gente tem que pensar em integração. Integração não é só o Estado, não é só a União, não é só os voluntários, as ONGs, não. A gente tem que pensar em algo muito grande. A gente tem que pensar para 2021 formulações de políticas públicas, de ocupação do terreno, de turismo. Então, assim, a gente tem que pensar em fazer parte. O meio ambiente não está longe, eu sou parte. A gente tem que ter esse pressuposto. O início é nós fazemos parte. Então, assim, a gente vai estar preservando o que é da gente. Eu pertenço ao meio ambiente, eu sou o meio ambiente. Então, se a gente partir disso, a gente começa a ocupar o terreno, a gente vai ter incentivo ao produtor rural, né? ao homem que vive do turismo na região, de preservar o meio ambiente, de proteger o meio ambiente. Tivemos lá a presença, inclusive, do Senado Federal, da Câmara Federal, com as suas comissões, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, da OAB, Tribunal de Contas. Então, esse ano tivemos várias agências, umas questionando, outras formulando, mas isso importa o processo, o sistema fortalece, né? Então, todas colaborando para, quer seja formulações de brigadas, né? Aumentar o número de brigadas em determinadas regiões, brigadas voluntárias, como teve na Chapada e outros municípios, a formular brigada municipal mista, né? Ou seja, que os municípios tenham esse tipo de brigada, onde trabalha o Corpo de Bombeiros, funcionários cedidos ou contratados pelas prefeituras, são treinados, entra a iniciativa privada com caminhões e materiais. A gente tem mais de 141 municípios, tivemos 10 brigadas só, municipal mista. Então, concito aos prefeitos, né, às câmaras dos vereadores, fazer essa proposta, separar orçamento para fazer esse tipo de trabalho. O resultado vai ser bom para o munícipe, então por isso que é interessante. Então, e a gente tem que se preparar, Lídice, na prevenção e na preparação, com ações estruturais, ou seja, com aceiros, com a preparação de brigadistas. Então, assim, tem muito o que se falar. E recurso, porque nós sabemos que o recurso subsidia a ter materiais, equipamentos, aeronaves, hora-voo, tecnologia. Buscamos uma parceria, estamos com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por meio de um programa, de uma plataforma chamada LASA. Inclusive, eles fazem prestam serviço, Rio de Janeiro. Serve para Portugal e já estamos com o termo de cooperação já saindo do forno, né? Está passando pelos setores competentes, mas então no próximo ano, aliás, esse ano, Lídice, mesmo sem o termo pronto, nós obtivemos acesso a essas informações
do Pantanal, só que esse termo a gente expande para o Cerrado e para a floresta, né? Então, no próximo ano teremos um resultado mais automático, né? É uma plataforma automatizada e que a gente vai ter subsídios. Então, Alice, como você vê, os fatores são vários. Não existe uma fórmula mágica, né? Porque eu tenho certeza, se tivesse, todos nós não teríamos passado... Não veríamos o que, né? Exatamente. Agora, acreditamos que são vários fatores. A participação da sociedade, a educação ambiental, a participação política com formulações de leis e ocupação do solo, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, né, o Corpo de Bombeiros, o ICMBio, o IBAMA, todos irmanados, colocando na mesa as suas sugestões, a busca de solução. Aí eu acredito sim, acredito que o próximo ano, mesmo com o cenário ser adverso, tá? É interessante que a gente saiba disso. A área central da América do Sul, ela vai sofrer novamente outro período de... vai voltar, vai ocorrer, vai, né? Vai. A gente tem que ter então a gente tem que participar, nós temos que participar, buscar, sugerir, irmanar, senão teremos mais um ano, né, com dificuldades. A gente espera que não. Muito obrigada, Tenente Coronel, pelas suas informações. Espero que assim, que a gente, com essa entrevista, que essa entrevista sirva de alerta para os novos prefeitos e vereadores que estão aí, que vão assumir. A gente está no ano de eleição, né? Não só o nosso Pantanal e a nossa região amazônica, mas a gente acredita que essa estiagem atinge todo o estado e cada um tem no seu município, às vezes, problemas maiores ou menores, mas tem problemas com as queimadas, né? Então a gente agradece muito, fica esse alerta aqui, né? E esperamos, né, que ano que vem a gente não veja, o senhor volte aqui para contar coisas, mais notícias boas do que todo esse relato que vocês viveram, né? Muito obrigada. Ok, Alice, nós que agradecemos e aproveito a oportunidade para agradecer também a todas as agências que mesmo com pesar, com dificuldades, né, às vezes com pouco efetivo, mas colocaram à disposição para estar no terreno. Nossa principal missão era proteger, era preservar o meio ambiente, né? Se nós não conseguimos dentro do tudo que se foi feito, é porque fatores adversos foram maiores. A força da natureza, senhores, a gente não pode subestimar, né? O Pantanal tem essas características, né? Fogo subterrâneo, fogo de superfície, fogo de copa, então tudo isso realmente, e sem os acessos, né? Então o Pantanal é algo muito peculiar, mas acredito que as lições foram feitas e serão bem aproveitadas para os anos vindouros. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Nós conversamos com o Tenente Coronel Dércio Santos da Silva, diretor adjunto operacional do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso e também coordenador-geral do CIMAM, que é o comitê que continua atuando, mas também realizou essa força-tarefa de combate aos incêndios no Pantanal mato-grossense e também atua aí na Operação Abafa Amazônia. Mande essa entrevista para quem atua nessa área, para quem se preocupa, para os jovens, né? Para a gente divulgar essa informação. Curta e compartilha. Nossa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, também nos sites RDTV e RD News, com chamada nas redes sociais. Obrigada pela audiência. Até a próxima.